Graça e paz, graça e paz. Shabbat Shalom para todos nós. Que Deus nos conceda um espírito quebrantado, um coração rendido e uma alma em louvor, em adoração, porque Ele vive e ressuscitou. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, se renda em gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade de comer do pão, beber do cálice e saber que temos uma nova aliança firmada contigo por causa da cruz do Calvário. Obrigada, meu Abba, por tão grande amor. Amor que vai além da nossa compreensão. Amor que vai além da dimensão humana. Nossa alma não consegue discernir esse amor. Por isso, Senhor, dá-nos o privilégio de desfrutar desse amor e viver em gratidão todos os dias de nossa vida. Obrigada por essa sala preciosa, obrigada pelas pessoas que aqui estão, pela vida da pastora que abre essa sala generosamente todos os dias. Obrigada, papai. Espírito Santo, seja bem-vindo. Fala conosco, em nome de Yeshua, teu filho amado. Amém. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida. Aliás, toda palavra é conhecida, né? Mas é algo que eu demorei a tentar, né? Eu já tinha lido, já tinha estudado, já tinha ouvido várias pregações, mas Deus falou tão profundamente em três aspectos da minha vida, como eu sempre digo. Deus primeiro trata comigo, para que depois eu possa compartilhar essa palavra. E Deus falou ao meu coração sobre esses três aspectos. Que Deus age com poder através da humildade. E o que é humildade? Humildade não é você não ter recursos, humildade não é você ter falta de dinheiro, você viver na escassez. Isso não é humildade, né? A humildade é um coração rendido, sem resistência, ainda que você possa dizer não, você escolher dizer sim. Isso é humildade, né? E nós vamos olhar esse contexto desse texto aqui, onde Maria, uma jovem judia, que tinha o direito de dizer não, eu tenho medo, não, eu não posso, não, eu estou sozinha, como eu vou provar que eu ainda sou virgem? Mas ela escolhe dizer sim. E esse cântico de Maria também vai revelar que toda dádiva e todo dom que Deus nos dá não é para ser usufruído de forma solitária. Maria, quando faz e compõe o cântico de Maria, o Magnificat, lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 46, ela compartilha essa dádiva com Isabel. Então, a segunda coisa que eu aprendo depois de exercer a humildade ela não é exercida sozinha. Ela precisa ser compartilhada com outros. E outras pessoas, ao ouvir esse verdadeiro louvor, ela vai também ter um encontro com Jesus, um encontro com a sua essência, um encontro com aquilo que vai fazer diferença na eternidade. Ela começa dizendo, ela começa dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Toda grande mudança estrutural na vida de alguém não nasce pelo lado de fora, ainda que seja através de uma roupa nova, de um emprego novo, de uma situação nova. A verdadeira mudança ela precisa vir de dentro para fora. E esse louvor verdadeiro de Maria, ele não nasceu de uma circunstância. Ela estava sozinha, ela estava com medo, ela estava longe dos seus pais, ela foi para a casa de sua prima Isabel, mas de dentro dela nasce esse louvor, esse reconhecimento. Se ela dependesse da circunstância, talvez ela não poderia compor esse cântico. E esse reconhecimento nasce da sua pequenez e da grandeza de Deus, né?
Deus não procura homens nem mulheres fortes, ricos, abastados. Ele procura pessoas disponíveis a dizer o sim. Ele só quer um sim e um aleluia. Será que hoje eu estou disposta a dizer sim e aleluia a tudo que ele me pedir? Porque ficamos aprisionados naquilo que achamos que Deus quer. Mas o que será que Deus verdadeiramente quer de mim e de você? A primeira coisa que eu gostaria de trazer é: eu tenho reconhecido o agir de Deus na minha história. Eu me lembro de onde eu saí, eu me lembro das minhas origens, eu me lembro do meu passado e consigo colocar gratidão nisso. Para um pouquinho para pensar comigo. Onde eu e você estaríamos se o Senhor não tivesse nos resgatado? O que nós estaríamos fazendo nessa manhã se o Senhor não tivesse colocado a sua boa mão de poder sobre a minha e sobre a sua vida? Será que nós estaríamos numa sala diante da palavra estudando? Será que nós abriríamos nossos olhos e devolveríamos o Senhor a nossa gratidão? Né? Então, esse cântico ele vai dizer exatamente isso. E ela começa dizendo, no versículo 39, vai dizer que ela chega, né? Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Era uma pequena cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ah, queridos, quando nós estamos com o nosso coração rendido e quebrantado ao Senhor, nós faremos todas as pessoas, presta bem atenção, todas as pessoas que estarão à nossa volta vão ser cheias do Espírito Santo. Aleluia. E se você dissesse para mim, pastora, mas as pessoas que estão à minha volta, elas são atribuladas, elas são amarguradas, elas são pessoas difíceis de lidar. Queridas, não olhe para elas. Olhe para o coração que precisa ser humilhado, para o seu coração. Porque todas as vezes que estivermos cheios de humildade, o Espírito Santo vai contagiar quem está à nossa volta. E mais, é com pesar que eu digo isso. Quando essas pessoas decidem serem obstinadas e não se curvarem ao Espírito Santo e ao Espírito de humildade que enche o seu coração, o próprio Deus vai tirar essas pessoas de perto de você. O próprio Deus vai afastar essas pessoas. O texto continua dizendo, e exclamou Isabel com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. João era só um serzinho em formação. João estava no ventre de Isabel, mas quando ele ouve a saudação da mãe do Salvador, a criança salta de alegria. Queridas, não tem onde o Salvador está e as pessoas não saltarem de alegria. Pastora, mas eu estou vivendo um momento de escassez, eu estou vivendo um momento de separação, eu estou vivendo um momento de enfermidade. Queridas, pensa, somos peregrinos. Não ficaremos aqui muito tempo, mais um pouquinho estaremos na eternidade. Então não se alegre pelo que você não tem, se alegre pelo que você já é. É pelo que somos, não pelo que temos, é diferente. E o texto continua dizendo que bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, disse Maria, a minha alma, é a minha alma que engrandece ao Senhor. Não é o meu corpo, não é a minha mente, não é as minhas emoções, não são as minhas emoções.
é a minha alma. E quando a alma se inclina, a humildade se estabelece, porque a alma é rebelde por natureza. A alma, ela nasceu em rebelião. E quando ela diz aqui, ó, a minha alma engrandece ao Senhor. E aí, depois que a alma engrandece, o espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E ela não fala isso com orgulho, mas com tremenda humildade. Porque me fez grandes coisas o poderoso. O santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração para os que o temem. Com braço forte, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bem os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Você já tinha parado para olhar para esse cântico, para olhar para aquilo que Deus quer fazer em nós? Então, a primeira coisa que nós vamos entender é a experiência pessoal que ela teve. Foi ela que decidiu engrandecer o Senhor. E existe um princípio espiritual que Deus não procura grandeza humana, mas sim disponibilidade. Depois, esse texto ele aponta para o caráter revelado de Deus. Vai dizer que Deus derrubou tronos e exaltou os humildes. E eu quero afirmar para o meu coração: Deus é justo. Deus não é indiferente. Ele vai confrontar as estruturas de orgulho, de opressão, de autossuficiência. O reino de Deus inverte valor humano, qualquer valor humano. Ainda que por um pouco de tempo os poderosos estejam humilhando os humildes. Mas Deus governa. E a soberba vai cair e a humildade vai florescer em nome de Jesus nessa nação. Aí eu me volto para o meu coração e me pergunto: em que áreas da minha vida preciso permitir que Deus organize, reorganize os meus valores? Como está a pirâmide de valores na minha vida? O que eu tenho colocado em primeiro lugar de fato e de verdade? Falar é uma coisa, vivenciar é outra. Outro aspecto, e por último, eu quero destacar as fidelidades de Deus quanto à sua promessa. Eu sei que talvez na minha e na sua vida tenham muitas promessas que ainda não foram cumpridas. E como eu e Dona Laura vemos o avançar da idade e não vemos essas promessas se cumprirem, às vezes o nosso coração se inquieta, mas eu quero dizer, Deus não tarda em cumprir as promessas dele, porque Deus não se esquece. Eu e você nos esquecemos. Deus não se esquece. E o texto vai dizer que ele amparou Israel, lembrando das suas misericórdias. Ele vai se lembrar de mim e de você por causa da sua misericórdia. Maria entende que o que acontece com ela não é um fato isolado, é um fato histórico que vai envolver muitas pessoas. E eu quero dizer para você, a nossa fé ela não se estabelece só dentro do nosso lar, ela envolve a nossa casa, mas ela envolve a geração posterior, seus netos, seus bisnetos, aqueles que virão após você. Serão determinado o destino das suas vidas a partir do seu posicionamento hoje. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? Escreva isso em algum lugar no seu caderninho. As minhas ações hoje vão impactar o destino dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. Quem eu sou hoje vai influenciar a vida deles. Eu sou fruto de uma vida de oração de uma mulher chamada Gabriela Cabral.
Através dela, eu conheci o Redentor da minha vida. Através dela, eu aprendi o que era permanecer fiel, independente das circunstâncias. Se eu não tivesse conhecido a fé daquela mulher, será que eu teria a mesma perseverança que eu tenho hoje? Então, pense nisso. Seus netos e bisnetos serão aquilo que hoje você plantar. Deus é fiel ao que promete. O tempo humano não limita a ação divina. A história da salvação é contínua. Outros serão salvos por sua vida. E, por último, o Cântico de Maria ensina sobre humildade, sobre gratidão e sobre confiança. Você sabe em quem você tem crido? Sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você ou eu possamos pedir? Maria não tinha controle no futuro, mas tinha fé no caráter de Deus. E eu me pergunto nessa manhã, eu confio no Deus que tem me chamado? Eu confio no caráter dele? Ou eu duvido e acho que ele vai me deixar na beira do caminho por causa daquilo que fizeram comigo? As minhas feridas vão ditar as minhas ações? Ou as minhas ações vão dizer quem eu sou nele? Quando nos sentimos pequenos, Deus nos vê. Quando o mundo parece injusto, Deus continua governando. Quando tudo parece silencioso, Deus está agindo. Esse cântico de Maria nos convida a viver com olhos espirituais abertos, confiando que Deus ainda faz grandes coisas. O que é que você está disposto a gerar? Fé que vai impactar o mundo? Fé que vai modificar a sua família? Fé que vai mudar as circunstâncias aonde você está vivendo? Uma fé poderosa que Deus possa nos ensinar. Senhor, ensina-nos a cantar como Maria, que a nossa alma possa te engrandecer, que o nosso espírito possa se alegrar em ti, que as nossas vidas revelem a tua fidelidade. E antes de continuarmos, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor sonde os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e nos purifica de todos essa maldade. Limpa-nos, lava-nos com bálsamo, lava-nos com o sangue de Jesus, limpa-nos de tal forma que sejamos alvos como a neve e que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós, porque vai ver Jesus sendo transmutado em nós. Que o abrir do meu coração, da minha boca, das minhas mãos seja tão somente para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Naquela noite, na noite em que foi traído, Jesus olha para os seus discípulos, toma o cálice, toma o pão, ele parte e dá aos seus discípulos. Ele não dá com julgamento, ele não dá com seletividade, ele dá mesmo sabendo que entre eles havia fracos, traidores, medrosos. Eu quero te animar a fazer essa primeira ceia, dizendo: Senhor, a partir de hoje, nova criatura sou. E eu santifico esse cálice, eu santifico este pão, e eu os abençoo, e abençoo a vida dos meus irmãos. Feliz, santa e divina ceia do Senhor para nós durante esses 365. Que haja saúde, que haja cura nos ossos, que haja cura na mente, que haja cura nas emoções. Em nome de Jesus. Comamos o pão e bebamos do cálice da nova aliança. Amém. Bendito sangue que purifica de todo pecado, Senhor. Muito obrigada. Gratidão, pastora Mônica, pelo privilégio
de adorar o meu Senhor, servindo os meus irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que as nossas ações hoje, hein, a gente possa trazer a clareza, que é o que vai influenciar as nossas gerações. Obrigada, minha pastora. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Obrigada, família do Transbordo, por esse início desse ano juntos, ceando e trazendo à memória aquilo que o Pai nos ensinou. Tenha você um excelente dia de descanso, excelente dia de desfrute no Senhor. E amanhã nos encontraremos aqui novamente às 7h05. Beijo, família. Eu amo vocês. Obrigada, Lila, por tudo. Até amanhã. Amo vocês.